Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 13 de abril de 2025. Estamos aqui de volta. Ontem não foi possível termos a nossa leitura, mas hoje estamos aqui de volta. Vamos lá. E para ler, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em 1 Reis, capítulo 2, que diz: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Agora Davi está velhinho, já elegeu seu sucessor, já escolheu, na verdade, o seu sucessor, o seu filho Salomão, que foi escolhido por profecia de muito tempo antes, né? E agora Davi vai se despedir, já está dando as instruções finais. Inclusive a minha Bíblia, o título desse capítulo é As Instruções de Davi a Salomão. Então, versículo 2: Estou para seguir o caminho de toda a terra. É Davi falando, isso aqui é se referindo à sua morte, que está se aproximando. Por isso, seja forte e seja homem. Davi instruindo Salomão. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. A Bíblia está cheia desta promessa. Observe a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e aí você será bem-sucedido. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. E nesta lei medita de dia e de noite. Versículo 4: E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Essa profecia aqui se cumpre em Cristo. Os demais descendentes de Davi, uns andaram com Deus, outros não, uns mais, outros menos, mas o que andou 100% com Deus e que estabeleceu o reino eterno foi o Senhor Jesus. Versículo 5: Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Davi, que num dado momento não puniu o Joabe pelos assassinatos dos comandantes dos exércitos de Israel, agora orienta seu filho a que o faça. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Para uns, ele pede a Salomão que aplique punição, para outro ele pede a Salomão que aplique recompensa por alguma bondade feita. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Quando Davi estava fugindo de Absalão, esse Simei aqui foi aquele que ficou amaldiçoando Davi, né? Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente, você é um homem sábio
e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado da sepultura. Isso aqui é interessante, é uma coisa cultural da época, porque se Davi havia, vamos dizer assim, perdoado o Semei, agora exigir que ele fosse, ou pedir ao filho para que ele fosse punido, é assim um tanto contraditório, né? Mas é a compreensão de um homem na sua época, né? Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Morreu Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Agora vai começar o reinado de fato, o reinado de Salomão. Davi está morto. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: você vem em paz? Ele respondeu sim e acrescentou: tenho algo a dizer. Ela disse: fale. Adonias, aquele que se proclamou rei. Aí que levou o Natã a avisar o Davi, que aí proclamou Salomão rei. Agora o Adonias procura a mãe do Salomão, depois que Salomão agora é rei. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Ele está reconhecendo que Deus havia escolhido Salomão como rei. Devia ter feito isso antes, porque isso tinha sido falado antes, né? Agora, porém, quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: fale. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Ele quer se casar com aquela moça que cuidou de Davi na sua velhice, a Abisag. E aí ele vai pedir justamente a Batseba, para Batseba interceder por ele diante do Salomão. Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para a sua mãe e ela se assentou à sua direita. A rainha mãe aqui, vamos dizer assim, vamos dizer que ela tivesse esse papel. Era um reino aqui que estava iniciando, né? E aí ainda não se falou em esposa para o rei. A mãe aqui está nessa posição, vamos dizer assim, de rainha mãe. Era como muitos reinos eram vistos em relação à mãe do rei, né? Versículo 20. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Então, não deixe de me atender. Ela falando com Salomão. O rei respondeu: faço o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho. O Salomão entendeu que o Adonias estava querendo, era assim, se casando com a Abisag, era como se ele estivesse se casando com uma esposa de Davi, do rei falecido. Então, de certa forma, isso lhe daria legitimidade para o trono. E também o Salomão está lembrando que ele era irmão mais velho. Apesar de Salomão ter sido escolhido, designado pelo próprio Deus, mas o Adonias era irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi,
E conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. Foi a morte do Adonias, essa ideia dele de querer casar com a sunamita. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Agora o Benaia é o chefe do exército do rei Salomão. Joabe havia entrado com Adonias no movimento para transformar Adonias como um rei, agora não era mais comandante do exército. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e compartilhou de todas as aflições dele. Por que ele está falando isso do Abiatar? Porque o Abiatar estava com Adonias quando ele se declarou rei, estava apoiando Adonias. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli, a profecia feita lá em 1 Samuel, de que os descendentes de Eli não ocupariam o trono por causa do pecado dos filhos de Eli. Agora está se cumprindo aqui no caso de Abiatar, que é descendente do sacerdote Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi lá querer se proteger, achando que não seria morto pelo fato de estar lá na tenda de adoração, segurando as pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não respondeu ele: vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Então o negócio foi muito rigoroso, mandou matar mesmo o Joabe. Depois o Abiatar, isso é o início do reinado de Salomão. Depois o sacerdote Abiatar, que era uma função importante no governo do país, e mandou matar o Joabe, e até a pedido de Davi, por causa das mortes que Joabe tinha matado pessoas fora do tempo de guerra, por vingança ou para não ter sua posição de general perdido, general do exército. 32. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles caia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Fala de Salomão. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Então Zadok agora continua no sacerdócio e é o sumo sacerdote, e o Benaia agora é o chefe do exército no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. É o Simei que havia amaldiçoado Davi. Recebe o decreto de Salomão para morar em Jerusalém e não sair da cidade. Se desobedecesse, morreria. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Ax,
filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques em Gate procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. E a ordem do rei era para ele não sair de Jerusalém. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei? Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? Davi aí, o negócio agora fica ruim pro Simei. E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim o rei ficou bem estabelecido o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Salomão toma essas iniciativas aí no início do seu governo, estabelecendo assim agora o seu reino sobre o povo de Israel. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu não recebi nenhum pedido de oração novo. Se você tem um pedido de oração, pode deixar nos comentários desse vídeo para que a gente inclua naquela lista de pedidos. Cada vez que chegar um pedido novo, eu vou ler a lista de pedidos para os irmãos. Peço aos irmãos que nas suas orações particulares continuem orando por aqueles pedidos pelos quais nós temos orado. Eu nem sempre vou lembrar de todos, mas vamos nos unir em oração. O nosso Deus onisciente conhece. Nós oramos porque Ele quer que nós oremos. A oração nos faz ter um instrumento para que tenhamos um relacionamento pessoal, íntimo com o nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pelo descanso, ó Deus, por acordar com saúde, pelo novo dia que começa e pela nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Muito obrigado por poder começar o novo dia aqui lendo a palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que os seus servos fazem aqui nestes vídeos, ó Deus. E agora, Pai, clamamos pelos nossos familiares que ou nunca se converteram, ou então estão desviados dos caminhos do Senhor, que o Senhor os traga de volta para os seus caminhos, que o Senhor converta verdadeiramente os seus corações, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles confessem e reconheçam Jesus como o único Salvador e o confessem como o Senhor de suas vidas. Ó Deus maravilhoso, usa-nos para compartilhar com muito amor, com muita sabedoria e com muita autoridade, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com os nossos familiares, com os nossos amigos. Abre-nos portas, cria circunstâncias, meu Pai, e fala ao coração dos nossos familiares. Ó Deus, envia os seus obreiros na plenitude do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho de Jesus com os nossos entes queridos. Ó Deus maravilhoso, e aí nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, que estão afastados dos seus caminhos, da sua nora, também afastado dos caminhos do Senhor. Traga de volta, meu Pai, em nome de Jesus, os filhos da irmã Marlene, os filhos da irmã Maria do Carmo, os familiares da irmã Luzinete, ó Deus, os familiares da irmã Silvia, em nome de Jesus, os familiares da irmã Raquel. E aí nos lembramos daqueles casais pelos quais a sua serva pede oração. Ó Deus, que haja harmonia no meio daqueles casais, que aqueles que não são convertidos ainda venham
ou que estejam desviados, que eles venham a se render a Cristo e a vivenciar o seu amor no relacionamento com o seu cônjuge, em nome de Jesus. Ó Pai maravilhoso, opera a favor dos enfermos. E aí, ó Pai, nós nos lembramos da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Em nome de Jesus, orienta os médicos, os tratamentos que estão fazendo, abre as portas para aqueles que necessitam fazer cirurgia. Aí nos lembramos do meu primo Alex, nos lembramos da irmã Aldaí. Ó Deus, nos lembramos do Agostinho, da esposa do pastor Osemar. Em nome de Jesus, opera em cada uma destas situações. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a dona Naí, mãe da irmã Raquel, sobre as cuidadoras que cuidam dela ali na idade avançada. Em nome de Jesus, para que haja harmonia ali naquele ambiente. Ó Deus, cuida da dona Naí, que em qualquer lampejo de lucidez, ela lembre-se de Cristo e do que ele realizou na cruz a seu favor e abra o seu coração para o Senhor Jesus. Cuida da irmã Maria Luzimar, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, na sua idade avançada. Cuida da sua serva, meu Pai, em nome de Jesus. Abre as portas para a aposentadoria da nossa irmã Silvia, em nome de Jesus. Cuida de cada uma destas situações, cuida da Naira que precisa daquele transplante nos olhos, ó Deus, nesta nova semana. Orienta os médicos que vão fazer, ó Deus, aquele tratamento para ela, para que seja coroado de êxito. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que os seus servos deixaram, ó Deus, nos nossos vídeos em pedido de oração. Ó Deus, o Senhor que é onisciente conhece as necessidades de cada um e é poderoso para suprir segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso nós pedimos. Ó Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar, que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos perdoou os pecados e nos reconciliou com o Pai, que nos deu livre acesso à sua presença, que nos fez seu povo. Ó Pai, louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para levar a sua bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.